E aí, tudo bem? Meus queridos, minhas queridas do sétimo ano. Essa semana eu vou estar estudando junto com vocês aqui PET 1, semana 2, História. O PET 1, semana 2 de História vai falar sobre o quê? Idade Moderna e suas especificidades. É assim mesmo que está lá no PET, né? Idade Moderna e suas especificidades. Já dá para entender que são algumas coisas específicas da Idade Moderna. Algumas coisas que aconteceram, que começaram somente na Idade Moderna, algumas coisas que não existiam e que aí começam a aparecer. Vamos entender alguns conceitos ligados à burguesia, capitalismo, mercantilismo, moeda única. Tudo isso é matéria dessa semana. O que eu tenho feito aqui, e eu sempre falo para você, é ajudar a ler e a interpretar. Se você ler e interpretar corretamente, você vai aprender história. Não tem outro jeito. E às vezes, porque alguns têm dificuldade, eu faço essa leitura junto com você e aí nós vamos entendendo junto. Claro que eu posso acrescentar alguns exemplos ou alguma informação específica, porque eu sou professor de história, mas todas as informações importantes que você precisa saber já estão aí. Está na sua apostila, estão nos livros, está na internet. É preciso ler e entender. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que está falando, né, o primeiro conceito aí na tua apostila, você pode até abrir aí o seu PET, né, Plano de Estudo Tutorado aí do Estado, o 1, semana 2, começa a falar sobre Estado. O primeiro conceito que tem é o conceito de Estado. Estado é uma forma de governo, é uma organização política. Quando falo Estado brasileiro, o Estado inglês, o Estado europeu, o Estado africano, está falando de uma forma de organizar daquele continente ou daquele país, enfim, de um território que tem um povo, que tem uma moeda, que tem um governo. Então, Estado está ligado a governo. Ah, professor, mas eu aprendi lá em geografia que estados são aquelas subdivisões do país. Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais. Sim, aquele estado com E minúsculo é estado de uma divisão do mapa. Eles chamam de divisão política lá em geografia. Estado com letra maiúscula é o governo, é a forma de organização de governo. Então pronto, já entendemos que isso é Estado. Vai aparecer na apostila então o Estado moderno. O Estado moderno, por que tem esse nome? Porque é uma forma de organização política, quem é que mandava, vai aparecer a figura do rei, como é que era organizado, e que apareceu na Idade Moderna. Então daí a palavra Estado moderno. Onde? Na Europa, porque nessa época a história está sendo contada a partir da Europa, é o eurocentrismo, tá bom? Outros conceitos que vão aparecendo, estou acompanhando aqui na apostila para a gente seguir junto, tá? Logo no comecinho da apostila fala sobre Estado, e aí depois vem um desenho, né? Umas figuras aqui, para falar sobre mercantilismo, tá? Até uma atividade sobre isso, né? Então tá, então vamos entender o que é cada uma dessas coisas, o que significa essas imagens, do que está falando aqui. Por que houve uma organização do Estado? Porque antes não havia. Na Idade Média, você está lembrado que era o feudalismo. Um feudo é uma grande fazenda, é uma grande propriedade, então cada um manda no seu feudo, não tem uma organização só. Então tá, modernidade. Modernidade, então, é a Idade Moderna, fica entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Hoje nós estamos na Idade Contemporânea. Antes disso, mais ou menos, século XIV, vai até o século XVIII, aí, estamos falando de Idade Moderna. Nessa época, então, tudo que se fala de modernidade não está falando de coisas novas, atuais, agora não, está falando lá da Idade Moderna, tá bom? Burguesia, outro conceito que aparece aí. Burguesia é uma nova classe social que apareceu na Idade Média, ou você era nobreza, ou você estava no clero, ou você era servo. A partir do momento que algumas pessoas passaram a sair do feudo e começaram a fazer comércio, o lugar onde eles ficaram, chamaram de burgos, e aí surge a burguesia. Então o que é a burguesia? É uma nova classe social que surge na Idade Moderna, formado por comerciantes, tá? Isso é burguesia. Outro conceito que aparece ali, mercantilismo. Presta atenção nisso. Todas as vezes que aparece um ismo, socialismo, capitalismo, feudalismo, mercantilismo, está falando de um sistema, de uma forma de se organizar. O feudalismo se organizava de uma forma, tinha lá o dono da terra, tinha o servo, tinha as obrigações do servo com o dono. Aquilo era feudalismo.
O mercantilismo tem a ver com mercado, tem a ver com comércio. Como é que ele surge? Os comerciantes começam a ter um crescimento, começam a se desenvolver, eles começam a se enriquecer, porque eles têm mercadorias, eles começam a trocar aquelas mercadorias, depois eles começam a usar uma moeda comum, e cada lugar tinha a sua moeda. Por exemplo, tinha lugar que era o sal. Mas por que o sal era moeda? Moeda é uma mercadoria que todo mundo quer, que todo mundo precisa. Então, se todo mundo utilizava do sal, o sal poderia usar como moeda de troca. Eu tenho um porco e eu quero comprar um pedaço de terra. A pessoa que tem um pedaço de terra não quer porco. Então, o que eu faço? Eu vendo a troco de um monte de sal. O que eu vou fazer com tanto de sal? Eu vou usar para comprar outra coisa. Todo mundo utiliza sal, um vai passando sal para frente, vai passando sal, virou uma moeda. Tanto é que a palavra salário vem de sal. Tá bom, mas não era só o sal. O ouro passou a ser uma moeda, as moedas, a barra de ouro mesmo, pedras de ouro, e depois roelas, moedas, né? Papel moeda, moeda metálica feita de ouro, enfim, várias formas de moeda. O rei começa a perder um pouco o poder, porque o rei era aquele cara que era um senhor feudal forte, que juntou com ele outros senhores feudais, e aquele passa a tomar conta de um reino. Ele tem terras, mas o comerciante está ficando rico. O comerciante não vive nas terras ali dentro do rei, dentro do reino. Fica ali de fora, ali no chamado burgo. Os burgueses estão ali. Aí pensou muito bem, o rei falou, peraí, eu preciso tomar parte nisso, nessa riqueza também. Né? Vou cobrar alguns impostos e tal, mas o que eu faço em troca disso? Vou criar uma moeda única. Se tiver uma moeda única, as pessoas vão facilitar para fazer comércio, as pessoas não vão precisar ficar trocando moeda. E aí, essa é uma característica do Estado. O Estado, ele tem apenas um governante, tem uma moeda única e tem regras. E ele começa, então, a fazer alguns acordos com os burgueses e começa a incentivar o comércio, começa a criar algumas regras. O próprio rei cria companhias de comércio, Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais, inclusive ligado já a navegações, que eram pessoas que iam buscar as mercadorias para os burgueses venderem. Então, tudo isso, esse conjunto de práticas de organizar o comércio é chamado de mercantilismo. Lá na tua apostila vai estar bem assim, olha, é o nome de um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa, na Idade Média, entre os séculos XV e XVIII. O mercantilismo é um conjunto de medidas econômicas de acordo com os estados. Então, uma forte intervenção do Estado na economia, ou seja, o rei estava interferindo na economia. Espera aí, vamos lá. Esse comércio, essa mercadoria já tem muito, vamos buscar outra. Não, agora vamos ajudar nisso, naquilo. Então, quando o governo começa a influenciar muito no comércio, na economia naquela fase na Europa, é mercantilismo, tá? Depois vem absolutismo. Absolutismo é uma forma de governo. O governo era o rei, então era monarquia, governo de um só. Ele passa a ter poder absoluto. Ele manda e pronto. Então, o poder absoluto do rei, essa prática, né, que o rei tudo pode, ele tudo faz, ele está acima da lei, é chamado de absolutismo. Além desses conceitos, estou acompanhando aqui na apostila, você pode acompanhar junto comigo, né, e vai falando que toda a política, a cultura, a economia, tudo o rei influenciava, porque era um rei absolutista, né? Tá bom. Uma outra coisa que marcou profundamente a Idade Moderna são mudanças, porque as pessoas começam a morar nas cidades, a cultura que era só ligada à religião, as artes que era ligada à religião, começa a ter outras influências de coisas, de pessoas que vinham de outros lugares, de mercadorias diferenciadas. Então houve uma profunda mudança, houve uma coisa chamada renascimento. É como se aquela cultura lá da Grécia, de Roma, tivesse renascido, tivesse voltado agora durante a Idade Moderna. Depois começa a tem uma figura importante aí na sua apostila, que eu quero analisar junto com você, que ela mostra coisas sobre o mercantilismo, sobre o Estado absolutista. Essa figura quase que resume isso que eu estou falando aqui, tá? Então vamos lá, o que é? Começa lá assim, ó, você tem a imagem aí, está escrito mercantilismo, uma balança comercial, compra, venda, começa a querer organizar, então olha, menos importações e mais exportações, o rei fala. Vamos parar de comprar muita coisa de fora, vamos vender mais coisa de fora, porque isso traz mais riqueza para nós. Aí o Estado fica cada vez mais forte, né? Ele começa a ter um nacionalismo, a valorizar as coisas ali que era da própria região. Tudo isso é característica do mercantilismo. E uma outra coisa quais são os objetivos?
metalismo, quer dizer, o metal passa a ser a moeda forte, então quanto mais metal, ouro, pedras preciosas, metais preciosos acumular o Estado, mais rico ele é, e o rei queria isso, incentivava todo mundo, né? Olha, vamos ficar mais ricos, ficar mais fortes, e fortalecia o poder do rei. Tá? Aí vai começar aquela questão do colonialismo, começa a descobrir novas terras, vai fazer colônias, a gente vai ver isso depois nas grandes navegações. E tem uma expressão aqui que chama balança comercial favorável, que é isso, é quando o país está favorável, ele tem mais lucro, ele vende mais do que compra. Eu acho que isso resume aí os principais conceitos aí de mercantilismo, de absolutismo monárquico, de força da burguesia, de acordos feitos entre o rei e os burgueses. Então era isso, tá? Claro que você vai ter que ler a apostila, ler com calma o texto, mas aí você vai se lembrar de alguns conceitos que nós fizemos aqui, tá? Lembrando então que tudo que existia antes na Idade Média começa a cair. Não tinha poder centralizado, agora já tem o rei. Era só agricultura, agora já tem comércio. Cada um mandava no seu pedacinho, agora é um absolutismo monárquico, um rei que toma conta de tudo e que interfere, inclusive, na economia, na forma das pessoas ganharem dinheiro, ficarem mais ricas ou ficarem mais pobres. Então está um novo mundo, por isso que os historiadores chamaram de Idade Moderna. É isso, valeu, beijão para todo mundo.